vamos começar então a parte 2 da aula de pórticos planos. Então a gente comentou que os pórticos planos têm 4 tipos principais de pórticos planos simples: o engastado bioapoiado, que a gente viu na primeira parte, e agora a gente vai ver triarticulado, biapoiado com rótulo e tirante. Lembrando que a maior diferença entre eles realmente é só o cálculo da reação de apoio. O traçado dos diagramas é semelhante ao de vigas, e é como a gente já viu na aula, na parte 1. Como é que seria o pórtico triarticulado? Aqui tem um exemplo de triarticulado, a gente vê que tem 2 apoios do segundo gênero, portanto tem 4 incógnitas. Originalmente, a gente teria só as 3 equações da estática, dizendo que o somatório das forças verticais tem que ser 0, das horizontais tem que ser 0, e o somatório dos momentos em qualquer ponto tem que ser 0. Como esse pórtico, além de 2 apoios do segundo gênero, também tem uma rótula, a gente ganha uma equação a mais, que diz que o momento na rótula, vindo só por um lado ou só pelo outro, é igual a 0. Reforçando, não é que o somatório dos momentos na rótula é igual a 0, porque o somatório dos momentos é igual a 0 em qualquer ponto da estrutura. O que diferencia a rótula é que o momento fletor nela tem que ser 0, ou seja, olhando só por um lado ou olhando só pelo outro lado, o cálculo do valor do momento aqui tem que ser 0. Tá. Como é que a gente calcula isso? A gente pode calcular usando as primeiras equações como se fosse um pórtico biapoiado padrão. Claro que não dá para fazer primeiro o cálculo das forças horizontais tão fácil quanto a gente fazia se fosse o biapoiado, porque agora a gente tem 2 reações horizontais. Então, a gente pode dizer que HA mais HB igual a 12. Tem 6, 3 e 3. Indo para a direita, precisa ter 12 indo para a esquerda para anular isso. Soma das verticais, mesma coisa. Desce 4, desce 6 aqui, desce 6 aqui, precisaria estar subindo 16 para anular isso. E fazendo um momento em torno de qualquer ponto C0, por exemplo, se a gente fizer um momento em torno do primeiro apoio, do apoio A, a gente vai usar todas essas forças aqui e a reação vertical adotada em B, que originalmente a gente colocou para cima, e a gente vai descobrir qual o valor da reação vertical em B, e daí a gente descobre também o valor da reação vertical em A. Tá. Para descobrir quanto vale cada uma dessas horizontais, a gente pode fazer o momento na rótula vindo pelo lado direito C0. Quem vai produzir momento nessa rótula se a gente vier pela direita? Esse 6 vezes 1,5. A reação horizontal que a gente já achou, aliás, que a gente quer achar, e a reação vertical vezes 3. Então, a gente descobre que o momento na rótula faz com que HB tenha que ser igual a 6 kN. Tudo bem até aí? Então, sempre vamos usar para o triarticulado as 3 equações de equilíbrio e o momento na rótula ser igual a 0. Nesse caso aqui, eu botei logo o caso mais difícil, vamos dizer assim, o apoio B não está alinhado com a rótula. Se o apoio B estivesse exatamente aqui embaixo da rótula, seria até mais fácil fazer o cálculo da reação horizontal. Vamos falar sobre o diagrama de normal. Da mesma forma que a gente fez o diagrama de normal para o engastado e para o biapoiado, a gente consegue fazer o diagrama de normal para esse triarticulado. A forma de fazer é exatamente a mesma. Novidade que eu botei aqui para o pessoal não esquecer é que uma das barras é inclinada. Quem estudou viga inclinada, quem já viu viga inclinada, não teria dificuldade de fazer o diagrama de normal e de cortante para uma das barras sendo inclinada. Como é que a gente faria? A gente considera tudo que está chegando pelo lado esquerdo da viga inclinada como chegando aqui na decomposição. E todas as reações, todas as forças chegando pela direita, a gente coloca aqui.
as forças no meio, a gente também faz no desenho, e a gente vai decompor isso aqui, ó. Tudo o que está acontecendo em termos de forças na barra inclinada. Feita essa decomposição, a gente vai conseguir usar parte dessa decomposição para fazer o diagrama de normal da viga inclinada, e a parte perpendicular, a decomposição perpendicular, a gente usaria para fazer o diagrama de cortante. De novo, tentem fazer essa decomposição para praticar e verifiquem se para o diagrama de normal vocês tiveram alguma dificuldade. Não tendo, antes de passar para o próximo slide, tentem fazer sozinhos o diagrama de cortante. Se a gente já viu como faz o diagrama de cortante no exemplo do engastado e no exemplo do biapoiado, e se essa decomposição aqui vocês já fizeram para fazer o diagrama de normal, deveria ser fácil fazer o diagrama de cortante, lembrando que a nossa convenção funciona tanto para barras horizontais quanto para barras inclinadas, a gente faz o cortante da esquerda para a direita. E no caso das barras verticais, a gente faz de baixo para cima. Vamos ver como é que fica o diagrama de cortante. Se vocês não tiveram dificuldade, né? Tá aí o diagrama de cortante. De novo, as barras horizontais, ó, desceu 4 aqui. Quando passou pelo cruzamento, a gente recebeu a reação de apoio aqui e subiu 5. Aí a gente foi descendo 2 kN por metro nesses 3 metros aqui, ok? Na barra inclinada, a gente usou a decomposição das forças. Na barra vertical, a gente veio com a reação para cá 6, aqui no meio voltou 3. Quando a gente passou pelo cruzamento, a gente recebeu 6 vindo dessa barra e 6 vindo dessa barra aqui. Então, é como se a gente não mudasse nada, passando pelo cruzamento, chega até aqui no final e fecha com 3. E o diagrama de momento? Como é que a gente faz o diagrama de momento? De novo, antes de passar para o próximo slide, tentem fazer sozinhos. Marcar os pontos principais, extremidades das barras, ponto de aplicação de força, um pouquinho antes e um pouquinho depois do momento aplicado, extremidades de carga distribuída, apoios. Para cada um desses pontos, calcular o valor do momento fletor vindo só por um lado ou só pelo outro lado, e aí marcar do lado tracionado e ligar os pontos. Então, se tudo correu bem, né, tá aí de novo a lembrança para vocês de quais são os pontos principais dos diagramas de momento e o cálculo do diagrama, certo? Ora, então a gente vê, ó, que nesse ponto aqui seria 4 vezes 0, aqui 4 vezes 3. A gente variou ao longo desse trecho do 0 ao 12. Mesma coisa aqui, ó, que tinha um momento aplicado. Voltou para cá. Ao longo do trecho foi variando 3 vezes 2. Aqui tem uma descontinuidade, reparem. A gente marcou um pouquinho antes do momento e um pouquinho depois. No trecho de baixo, foi 6 vezes 2. No trecho de cima, além do 6 vezes 2, que estava rodando, vindo por baixo no sentido horário, apareceu 3 no sentido anti-horário. Ficou esse valor aqui. E aqui, a gente chegou no valor usando o 6 vezes 4, o 3 vezes 2 e o momento de 3 aplicado aqui. Nos trechos que tem carga distribuída, a gente não pode esquecer de fazer aquele tracejado e pendurar no meio do tracejado, se é uma carga distribuída uniforme, retangular, o QL ao quadrado sobre 8. Nesse caso, Qzinho vale 2, o comprimento da carga é 3, tá? E aí a gente ficaria com esse valor aqui do meio do tracejado até o meio da parábola, 2,25. Significa que o ponto máximo é esse? Não. O ponto máximo é esse aqui. Será que vocês saberiam calcular, se eu pedisse numa avaliação? Calcula o valor do momento máximo e onde ele ocorre. Então,
pelo que vocês aprenderam das aulas anteriores, seria possível fazer isso. Fica como desafio, tá? Para quem quiser tentar fazer isso e ver se acha o valor do momento máximo. Vamos ver agora o biapoiado com rótulo e tirante. Esse é a maior novidade, né? Porque eu acho que vocês não ouviram, não tinham, de repente, ouvido falar em tirante até aqui. O que é um tirante? O tirante é uma barra que ela é tão comprida em relação à sua seção transversal que ela não está ali para resistir a cortante, ela não está ali para resistir a momento. O objetivo dela é resistir ao esforço normal. Em alguns casos, se esse esforço normal for de tração, pode ser um simples cabo de aço. Às vezes, quando o esforço é de compressão, é uma barra fininha que a gente chama de escora. Mas o objetivo desse tipo de barra birrotulada, sem nenhum carregamento intermediário, é basicamente resistir apenas a esforços normais, certo? Então, quando o esforço normal é tração, a gente chama de tirante. Quando é de compressão, a gente chama de escora. Quando a gente ainda não sabe o que está acontecendo na barra, porque não foi calculado, a gente chama de forma genérica, tudo de tirante. Tá. O que acontece no pórtico biapoiado com rótulas e tirantes? As reações de apoio dele são calculadas como um pórtico biapoiado comum. A gente esquece que tem essa rótula, esquece que tem esse tirante e calcula. A soma das horizontais tem que dar zero, a soma das verticais tem que dar zero, e o somatório dos momentos em qualquer ponto tem que ser zero. Então, se vocês já quiserem ir calculando essas reações de apoio, podem fazer, tá? Uma vez calculadas as reações de apoio principais, a nossa incógnita a mais é saber quanto vale o esforço normal aqui. Se ele é tração, se ele é de compressão e quanto ele vale. E para isso, a gente tem uma equação a mais, que é o momento na rótula tem que ser zero. Reparem que nesse exemplo aqui, a gente tem um momento fazendo assim, está tentando pegar essa barra vertical e abrir esse pórtico. Se não tivesse esse tirante aqui, esse momento ia provocar um deslocamento nesse apoio do primeiro gênero e a gente ia rotacionar e abrir esse pórtico. Se ele não abre, é porque tem uma barra aqui travando essa abertura. Funcionando em quê? Em tração ou compressão? O que vocês acham? Vamos para o próximo. Então, vamos lá. O cálculo das reações de apoio, como eu falei, é feito como se fosse um biapoiado e a equação da rótula é utilizada para a determinação do esforço normal. Para isso, a gente substitui as forças do tirante como se fossem duas forças iguais e opostas e coloca como se o esforço normal estivesse atuando aqui. Nesse caso, a gente chutou que estariam para fora. Dá para perceber que não é, né? Porque isso daqui está abrindo, com certeza essas forças estariam para dentro, se a gente fosse chutar o valor inicial. Mas para ficar uma explicação que vale para qualquer coisa, basta saber que a gente substitui o tirante para efeito de cálculo por duas forças iguais e opostas nos pontos onde ele está chegando. E aí, o que a gente vai achar de incógnita? Bom, reação vertical em A e B, reação horizontal no apoio B e o esforço normal no tirante. Usando essas equações, a gente chega nos seguintes valores. Aqui também espero que vocês tenham chegado sem problema, né? Quem não chegou tenta sempre fazer antes da resposta, tá? Para ver se ficou alguma dúvida. Mas, e a parte do tirante? O momento na rótula eu vou fazer ou usando tudo que está ligado à rótula por um lado, no caso aqui por baixo, ou tudo que está ligado à rótula pelo outro lado. Se eu for usar tudo que está ligado à rótula por baixo, eu tenho esse momento 4 horário tentando abrir o pórtico. E a única força capaz de anular isso seria o N vezes 2. A gente descobre então que esse N deveria estar no sentido contrário, sinal negativo nele, e que o valor dele é 2, para 2 vezes 2, anular esse momento aqui que vale 4. Uma coisa importante é o seguinte, em todos os diagramas a gente considera forças saindo, né, da barra, puxando a barra, tração, forças
entrando na barra com pressão. Só que o tirante, isso aqui, essas setas colocadas aqui, elas não estão representando o esforço normal no tirante, e sim o efeito que o tirante está fazendo, a resistência que esse tirante exerce para impedir o pórtico de abrir ou de fechar. Então, se as setas estão para dentro, se isso aqui é negativo, esse tirante, na verdade, está puxando a barra, está sofrendo tração para impedir que o pórtico abra. Se ele estivesse empurrando o pórtico para fora, ele estaria resistindo à compressão, certo? Então, em casos de tirante ou escora, as setas duplas entrando no tirante, elas vão representar um esforço de tração. As setas duplas não, desculpa, as setas simples entrando vão representar um esforço de tração e as setas saindo vão representar um esforço de compressão. Tudo bem? O diagrama de normal vai ser o único que a gente vai se preocupar com fazer o valor do esforço normal no tirante. Por definição, no tirante não tem cortante, nem tem momento fletor, tem só esforço normal. Então, é o único que a gente vai se preocupar na hora de fazer o diagrama de normal nessa barra, certo? É só no diagrama de normal. Todas as outras barras, a gente vai fazer considerando que aqui, essa força N foi substituída por esse menos 2. Ou seja, tem 2 kN entrando aqui, né, para a direita nesse ponto, e nesse ponto aqui tem 2 kN para a esquerda. A gente vai fazer o diagrama de todas as barras considerando isso e as reações de apoio. Então, estão as reações de apoio calculadas e como se a gente tivesse a força aplicada naquele ponto, ok? Diagrama de cortante, mesma ideia. O tirante sempre vai ser 0 no cortante e no momento. Mas reparem, ó, não tinha força horizontal aqui, aí aqui apareceu 2 para dentro, veio até aqui, fechou. Em termos de forças verticais, a gente começa subindo 3, vai descendo 2 kN a cada metro, chega aqui, manda subir 9 e continua descendo 2 kN a cada metro. Então, o diagrama de cortante, o diagrama de normal, uma vez que a gente saiba fazer diagramas em pórticos, fazer esses aqui não fica tão complicado. É só a gente seguir a convenção que foi estabelecida lá no primeiro, desde os pórticos engastados. Se a gente sabe fazer diagrama para pórticos engastados, a gente sabe fazer diagrama para qualquer pórtico. Lembrando, a única diferença é que quando tem tirante, a gente substitui o tirante pelas forças que esse tirante está exercendo no pórtico, tá? Então, o efeito das forças do tirante vai acontecer em qualquer diagrama. No caso do cortante, a gente verifica o efeito desse tirante nessas barras verticais aqui, ó. A gente teve uma mudança aqui, o cortante era 0, quando chegou aqui a gente recebeu a força do tirante e passou até menos 2. Momentos fletores, mesma ideia. A gente vai usar o efeito das forças em qualquer diagrama. No caso, a gente nota o efeito das forças do tirante na variação do momento nessas barras verticais. Então, aqui, ó, eu estou pegando 0 vezes essa distância até chegar aqui. A partir desse ponto, se eu for calcular o momento em qualquer ponto desse trecho de cima, eu vou usar a força do tirante vezes a distância até o ponto que eu estou analisando. Certo? Lembrando que onde tem carga distribuída, a gente tem que pendurar no tracejado o QL ao quadrado sobre 8. Então, no trecho que vai do 4 ao 8, a gente pendurou aqui, ó, 4, a partir do 6 aqui do meio. E nesse trecho aqui que vai do 4 ao 0, o tracejado, a gente pendurou Qzinho vezes L ao quadrado sobre 8, nesse caso 2, vezes 2 ao quadrado sobre 8, esse aqui vale 1, ok? Com isso, vocês já conseguem praticar toda essa parte de pórticos simples. Lembrando,
É importante assistir a aula? Muito. Mas o mais importante para aprender ResMate 2, para aprender isostática, é fazer os exercícios conforme está estudando a aula e fazendo junto e tentando achar a resposta. E depois praticar os exercícios, que no caso dessa matéria, o exercício proposto do capítulo, exercício 1, né, do capítulo 4, que tem vários tipos de pórticos simples para serem resolvidos, e os exercícios propostos do SEQUIND, do 6.1 ao 6.4, e depois do 6.8 ao 6.10, página 156. De novo, tirem dúvidas sempre que possível. A sugestão que eu sempre faço é colocar essas dúvidas na página da atividade, no Classroom, porque caso alguém tenha a mesma dúvida, a gente pode fazer eu posso fazer de repente um vídeo extra que responda a isso, e que aí todo mundo aproveita o mesmo vídeo para tirar as suas dúvidas, certo? A gente se vê então na próxima aula sobre pórticos compostos.